Bom, pessoal, agora eu quero trabalhar com vocês até a minha apresentação, que eu fiz no 7º encontro da região sudeste de História Oral. Eu trago um texto sobre o sentido e o significado da afetividade e da interação no processo de ensino-aprendizagem. Por que vou trabalhar esse texto com vocês? Porque foi um artigo que eu fiz e esse texto ele traz uma relevância extrema, principalmente na questão do alinhamento teórico que a gente precisa ter. Bom, primeira situação, esse estudo que eu fiz, ele argumenta sobre a relevância da interação entre o espaço escolar e como as relações afetivas podem contribuir ou não para a construção da evolução cognitiva da aprendizagem dos nossos alunos. Os resultados dessa pesquisa, foi embasado e alicerçado em Vallon e em Vygotsky. Então, essa é a primeira situação. Bom, sentido e significado de aprendizagem. Primeiro, o que seria aprendizagem? Aprender, Quais são os momentos, os aspectos que realmente fazem com que a gente aprenda? Quais são os sentidos, os significados que levam isso? Bom, primeiro, todo bom professor tem que observar a sua prática. Entender que a teoria embasa a prática. Seria o aprender fazendo. Não é sendo experimento, mas aprender verificando, estudando e melhorando. Outra segunda situação, comunidade. Perceber a sua comunidade. Qual é a comunidade que a minha escola está inserida? Aprendizagem como pertencimento. Eu tenho que partir da realidade do meu aluno, partir da realidade, daquilo que tem significado. Por quê? Porque todos nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade da professora Rosa Jussara? Qual é a identidade das meninas do ENAD? Então, qual é o sentido? A aprendizagem é tornar-se com sentido. Então, nós temos um objetivo. Qual que é o sentido? E a aprendizagem também vem pela experiência. E a experiência é a prática. Eu aprender, fazer, não esquecendo que tudo isso que eu falei, a teoria é que embasa a nossa prática. Tá ok? Bom, eu vou trazer o conceito de Vallon, que provavelmente vai cair lá, A afetividade e a interação nas relações educativas e suas implicações são objetos desse estudo. No sentido, gente, que perceber o movimento do que quem ensina e quem aprende. Esse movimento ele é um movimento cíclico. Ao momento que eu aprendo, eu ensino, eu estou aprendendo. Ao momento que a pessoa está ensinando, ela também está aprendendo. Isso é um ciclo. A aprendizagem ela é muito líquida, Aí eu trazendo o Bauman novamente com essa questão da modernidade líquida. Bom, o Paul Vallon, que é a base nossa teórica da afetividade, ele fala o seguinte, que a afetividade e o ser humano é um ser organicamente social. Significa o quê? Significa que para que possamos aprender é preciso que nós organizemos socialmente, que haja um cuidado, uma relevância, um perceber o nosso mundo enquanto estudantes. Já Vygotsky, gente, ele traz o seguinte, que eu me faço no outro. A minha construção da minha subjetividade perpassa por um processo de interação. É interacionismo de Vygotsky. Eu me interajo com o meio, eu me interajo com o outro. Essa situação, nós trazemos aí o Husserl, que é o que trabalha a fenomenologia, que é a questão da intencionalidade. Por que eu ensino isso? Quais são os fatores que são importantes nesse momento de ensinagem e de aprendizagem? E aí eu venho e trago o seguinte, vou ler um poema para vocês. Um poema muito interessante, porque provavelmente vai cair poema lá. Um poema de Manuel de Barros. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceito como eu sou, e não eu aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas,
que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. Então, o que ele quis dizer? Por que eu trouxe esse poema para poder amparar essa situação? Porque o Manuel de Barros fala, nós somos voláteis, líquidos, nós precisamos do outro para nos fazer. Quando ele fala eu penso em renovar o homem usando borboletas, porque a borboleta não para, ela existe a metamorfose, né? Da onde a borboleta vem? A lagarta, e vem todo aquele processo às vezes introspectivo que a gente tem que respeitar, né? Do outro, das particularidades do outro. Então, tudo isso é muito importante. Então, é preciso entender que a dimensão afetiva, gente, ela faz parte da afetividade dentro do processo pedagógico das crianças, do processo pedagógico nosso, do meu processo pedagógico de interação com vocês. Então, essa perspectiva tem que existir. E, principalmente, o porquê, o para quê e para quem eu estou ensinando. Isso é muito importante. Vallon também ele fala o seguinte, que criança evidencia uma relação de dependência com o adulto, né? Então, onde a construção de significados vão se transformando, né, gradativamente de acordo com aquilo. Então, quando o Vallon, gente, às vezes é muito... As pessoas não entendem muito bem o que Vallon quis dizer sobre o conceito de afetividade. O conceito de afetividade do Vallon é o conceito de perceber o ser humano em sua totalidade, tá? Perceber o ser humano e entender que ele não é um serzinho sentado numa cadeirinha, que ele é mais do que isso, tá? Para o autor, então, a criança, né, ela tem que saber viver a sua infância. E cabe ao adulto, que seja ele o pai, a mãe, o tio, a avó, o professor, no caso nosso aqui, conhecer e conduzir essa situação, né? Então tem que ter momentos de brincadeiras, tem momentos de aprendizagem. Então o Vallon, o conceito de afetividade de Vallon, ele é extremamente interessante nesse aspecto de perceber o outro e suas particularidades. Nessa intenção, eu trago o Vygotsky. O Vygotsky já fala o seguinte, bom, o ser humano ele é um ser social, né? O pensamento do ser humano ele se transforma a partir do outro, né? Então nós temos um pensamento consciente. Eu tenho um pensamento, mas a partir do que vem vivenciando a minha aprendizagem, o meu pensamento ele vai se alterando, Isso ocorre a partir das experiências. Quais são as experiências? As minhas experiências sociais. Quais são as minhas experiências sociais? Os discursos, os debates, as conversas, os diálogos dentro da sala de aula. Então, isso aí vai fazer com que eu aprenda. Então, para que haja sentido e significado na perspectiva de Vallon e Vygotsky dentro de uma aprendizagem, é necessário que nós entendamos e percebemos que o ser é um serzinho que pensa, né, que sente, e ele é um ser social. E que para que surja um outro conhecimento, nós possamos unir e perceber o ser humano em sua totalidade. E o Russell, ele traz a questão da fenomenologia. O que seria, né? Questionar o conhecimento. Eu hoje, né, tenho vontade, ainda minha cabeça está fazendo um monte de barulho, né? De ser uma pessoa que trabalha essa questão da fenomenologia. O que ocorre? Por que ocorre esse acontecimento? Por que ocorreu isso? Quais são os fenômenos que fazem com que a criança não aprenda ou aprenda equivocadamente? Por que a nossa educação está? Quais são os fenômenos que estão ocorrendo aí em nossa sociedade que influencia a nossa educação? E outra coisa que o Vygotsky traz, né, a questão cultural, ele traz que
o ser humano ele é um ser cultural e histórico, né? Então, parte do desenvolvimento do ser humano, é o funcionamento psicológico. A evolução, ela já é uma evolução da cultura, a evolução da questão da natureza histórica, né? Então, nesse momento, é onde entra o educador com a pedagogia ativa, que é a participação ativa para que esse aluno não fique alienado em sala de aula. Então, não é ensinar as fases da Lua metodologicamente, mas fazer uma forma bem interessante de ensinar essas fases, né? O aluno tem que aprender, o currículo é importante, mas o currículo oculto dele também faz, né? Então, é muito importante. E outra questão que finaliza essa fala nossa aqui é o conceito de interação, quer dizer, que seja a vivência educacional deve proporcionar um alinhamento entre o que eu aprendo e o que eu ensino. Até que ponto o aluno está com a capacidade de aprender naquele momento e quais são as estratégias que eu tenho que usar, né? É a arte do ouvir, né? Isso é importante, isso está na nossa zona de desenvolvimento proximal, que Vygotsky tanto fala. Então, o que a gente precisa tirar disso tudo? Uma reflexão sobre a afetividade e sobre a interação como conectores entre educadores e educandos. Viu que nesse horário, agora nesse momento, eu não estou falando da disciplina A nem a disciplina B. Mas como você vai trabalhar, vai conectar se você não busca pertencer ao mundo, né? Participar do mundo daquele que está aprendendo. Isso é essencial. Então, pessoal, para finalizar essa conversa, né? Nós precisamos entender. É crucial, nós estamos vivendo um momento de intolerância muito grande. Nós estamos vivendo um momento de insatisfação muito grande. Insatisfação não apenas em todos os segmentos, né? Então, o que nós temos que ver? A dualidade entre a emoção e a razão. Quais são os fatores? Nós temos hoje muita informação. Né? Tudo acontece na internet, tudo é colocado. Mas em qual momento, pessoal, que essa informação é transformada em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria? Então, isso é a função principal da escola. Um abraço e até terça-feira.